Olá a todos, a paz, que esse estudo de hoje possa abrir a nossa mente para as 70 semanas de Daniel. Hoje eu quero falar sobre este assunto que está lá no capítulo 9, no verso 25 do livro de Daniel, que fala sobre as 70 semanas proféticas e qual a relação que ele tem com o Apocalipse, né? Para entendermos melhor o livro do Apocalipse, temos que compreender o que foram e o que é essas 70 semanas de Daniel. Mais uma vez, um personagem importante da história bíblica aparece. Quem é ele, pastor? É Gabriel, o anjo do Senhor, né? A palavra Gabriel significa homem de Deus ou herói de Deus. E é interessante ver que Gabriel sempre está nos momentos mais importantes da história da Bíblia. Nas 70 semanas e também quando Jesus vai nascer, ele que traz a notícia. Quando João Batista vai nascer, ele que traz a notícia para Zacarias. E você pode pensar da seguinte forma: Gabriel é como se fosse nos dias de hoje o assessor particular de Deus. Isso mesmo. Pensa nele como se fosse dessa forma, aquele que está sempre junto de Deus, perto de Deus. Então ele tem acesso exclusivo a algumas informações que Deus passa para ele, para transmitir a nós ou a alguns homens específicos que a Bíblia fala. 70 semanas de Daniel, nós não podemos pensar em semanas normais como aqui da Terra, mas semanas de ano. Pastor, de onde você tirou isso? Se você pegar lá em Levíticos, capítulo 25, verso de número 8, nós vamos ver que os judeus também contavam as semanas como semanas de anos. Então, se você pegar 7 semanas vezes 7 anos, nós temos 49 anos. E a palavra que Gabriel usa para falar com Daniel lá no livro, de Daniel no capítulo 9, no verso 25, é Shabuá, ou Shabua, né? Dependendo da pronúncia em hebraico, que eu não sou especialista em hebraico, mas essa é a palavra que está lá, que significa 7 anos ou 7 semanas de anos, tá? Então, as 70 semanas aí são 70 semanas de anos, que vai nos dar aí 490 anos, só para você entender como funciona, tá bom? Lá no verso 25 do capítulo 9, vai falar, Gabriel fala da primeira semana de anos. Depois ele fala mais 62 semanas de anos. Ele fala das 7 semanas de anos, desculpa. Depois ele fala 62 semanas de anos. E lá no verso 27 ele fala da última semana de anos que vai ter na terra. E quando começou isso, pastor? Quando começa essas semanas de anos? Antes de começar a falar das semanas de anos, para que se finalize essas semanas, é necessário alguns pré-requisitos, que eu vou deixar na apostila aí embaixo, você vai ver, vai estar explicado, versículos e o que significa cada coisa, tá? Alguns requisitos para que essas semanas cheguem ao fim. Qual que é? É necessário extinguir a transgressão de Israel. Quando não houver mais transgressão em Israel, essas semanas irão acabar. Dar fim aos pecados. Também não pode haver mais pecado algum em Israel. E extinguir toda iniquidade, tá? Trazer justiça eterna, ou seja, quando Jesus Cristo trouxer a plena justiça ao povo de Israel. E selar esta visão profética que Daniel foi revelado a ele através do anjo Gabriel. E também ungir o Santo dos Santos. Que lugar é esse, pastor? É o lugar aonde fala lá em Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 48, fala do Santo dos Santos, um lugar específico, aonde o povo de Israel, juntamente com o anticristo, selará um acordo e lá será o reinado dele pela última semana. Tá claro até aí? Então vamos lá. Quando começou a contagem das semanas de anos? O anjo falou para Daniel, para ele ser sábio e entendido, lá no verso 25 do capítulo 9. Desde a saída da ordem do rei Ataxerxes, né? Lá no ano 445 a.C., ele dá ordem para Neemias para reedificar Jerusalém novamente.
Então, as primeiras 7 semanas, que fala lá no capítulo 9, no verso 25, começa na supremacia do reinado Medo-Persa, no ano 445 a.C., pelo rei Artaxerxes, né? Que ele dá ordem para Neemias e Neemias vai lá. Isso aí está lá no livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 8. Neemias sai, vai reedificar Jerusalém, e isso se deu início no 20º ano de reinado desse rei, no mês de Nisan, ou seja, em março de 1945. E a restauração demorou 7 semanas de anos. Então aí nós temos as primeiras 7 semanas, 49 anos demorou para ser restaurado Israel, sendo concluída no ano 396 a.C. O segundo período, ou seja, as 62 semanas que fala lá no verso 26 do capítulo 9 de Daniel, vai do ano de 396 a.C. até o nascimento de Jesus Cristo, e mais os seus 33 anos de vida. Nós temos aí 400 anos, né, até o nascimento de Cristo. Por que 400 anos? Deixa eu só dar um adendo aqui para você entender por que desses 400 anos e não 396. Segundo Dionísio Exíguos, quem foi Dionísio Exíguos? Foi um abade romano quem calculou o nosso calendário. E ele começa a calcular o nosso calendário em 754 a.C., quando teve um eclipse lunar na nomeação do rei Rômulo, que fundou Roma, né? Só que astrônomos fizeram uma nova contagem e descobriu que esse eclipse lunar não foi em 754, mas sim no ano 750. Então, 4 anos aí sumiram do calendário por conta do erro desse abade romano. Então, 396, mais os 4 anos que sumiu. Então, desde a restauração de Israel até Jesus Cristo, o nascimento dele, nós temos aí 400 anos. Não perca as contas. Temos 400 anos e mais 33 anos da vida de Cristo. E nós aí vamos ter 433 anos. Mas, na verdade, são 434. Por quê, pastor? Porque no ano 1 antes de Cristo até o ano 1 depois de Cristo, nós tivemos aí o ano 0, marco 0. Então, um ano aí não foi computado no calendário. Você pode computar esse ano. Nós temos 434 anos, mais 49 anos da restauração de Israel. Isso vai nos dar 483 anos, ou 69 semanas proféticas de Daniel. E por que, pastor? Até a morte de Cristo. Porque a palavra de Deus nos fala, eu vou até ler aqui para vocês, lá em Romanos capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: desde Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, quando a plenitude dos gentios for total, aí sim se iniciará a última semana profética. Como assim? Pastor, entre a semana 69 e a semana 70, existe uma coisa chamada lacuna profética. Por que lacuna profética? Porque esse período aí da graça que estamos vivendo é um período que estamos esperando para começar a última semana profética. E ela vai começar por quê? Porque os judeus rejeitaram a Jesus, o Messias, né? Os israelitas tiraram isso e a igreja entrou em cena. E quando a igreja entra em cena, começa essa lacuna profética e será cumprida com a plenitude dos gentios que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 11, verso 25.
E essa plenitude vai ser completa quando Cristo arrebatar a igreja. Lembre-se que falta uma semana para se cumprir. Ela será na grande tribulação, que nós vamos entrar mais para frente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixe seu comentário aí embaixo. E vou deixar também uma apostila que eu fiz aí para vocês poderem estudar e entender um pouco melhor sobre isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.